um time titular muito definido e com menos opções para variar ao longo de jogos, ela se constrói numa primeira metade de campeonato, especialmente, que não tinha Sinisterra, não tinha Arroio. Uhum. Aí era claramente você tinha uma falta de jogador de velocidade de lado de campo, né? Isso. Para você ter uma outra... Até em jogos que pedissem uma solução com drible pelo lado, abrir mais o jogo, você tinha um pouco mais de dificuldade por aí. A aposta foi Dudu lá no começo do ano, que não rendeu. Isso, né? Exatamente. Aí, a partir daí, você teve uma forma de trabalhar do Leonardo Jardim que ampliou essa percepção. Eram muitos, mas muitos os jogos em que ele ia quase para os acréscimos com uma ou duas trocas feitas no jogo. Isso. Rarissimamente ele fazia 5 substituições durante o Campeonato Brasileiro. Era quase um método. Uhum. E a sensação é de que os treinos não indicavam a ele tantos jogadores assim pedindo passagem em dado momento da temporada. A parte final, já com mais jogos em que entrou o Arroio, depois o Sinisterra passou a ganhar mais opção, às vezes até como o primeiro a entrar numa opção de ataque, deram um pouco uma sensação de um leque um pouquinho mais ampliado. Ainda assim, você ainda tem dificuldade, por exemplo, com o jogador que substitua. É óbvio que não é fácil encontrar esse tipo de jogador. A gente discutiu isso sobre Flamengo, por exemplo, durante muito tempo. Mas o jogador para ser o 10 por trás do centroavante é difícil. Isso é para qualquer clube, né? Para o Flamengo é muito difícil substituir a Arrascaeta, para o Matheus Henrique, para o Matheus Pereira é mais ou menos na mesma proporção. Né? Ainda assim, essas opções de meia do Cruzeiro nem todas são tão meias de chegada. Isso é verdade. Isso é uma questão. O próprio Caio Jorge como centroavante, com a chegada agora antes era o Gabigol que esperava, mas às vezes até o Gabigol era o reserva do Matheus Pereira, por vezes, como um jogador que circulava mais, mas quando necessário era ele no lugar do Caio Jorge. Não tem mais o Gabigol. Vem o Chico da Costa, que é uma alternativa que muda bastante estilo. Talvez mais um atacante que seja não necessariamente de área, mas que jogue também mais por dentro. Em algum momento a gente pode observar ao longo da temporada que isso vai fazer uma característica mais para isso diferente do que era o Gabigol junto com o Caio Jorge. Exato. Eu acho que sim, tem ainda em termos de algumas posições em que ao longo da temporada podem surgir algumas dificuldades de reposição. Mas o cenário parecia pior até agosto, setembro do que agora. É isso. Olha, a gente falou sobre o Gerson, né? Ouvimos o Tite falando sobre esse possível reforço. Se fosse ver, então, falando do Gerson, imagina, nesse perfil, falando de perfil de Gerson, um Savarino, um Almada, um exemplo. É de saída lá no Atlético. Hoje o Atlético colocou a venda. Só que tem que pagar 20 milhões de dólares. É dinheiro. Mas tô falando, é perfil de jogador para ajudar esses caras a decidirem. Se for pegar o Christian, Wanderson, Sinisterra, eles têm pouco gol, eles fazem a fumaça, mas aí precisa de... Então o Gerson, esse tipo de jogador... A gente tá falando, acho que seria importante o Cruzeiro. É o assunto mas quando eu vi a notícia hoje do Almada, a venda no Atlético de Madrid... e disse que o Atlético quer 20 milhões de euros. Você consultou o pessoal do Troca para trazer pro time? Não consultei o pessoal do Troca, não. Mas eu fiquei pensando assim, se eu fosse o Cruzeiro, eu tenho 20 milhões para investir no Gerson e tenho 20 para ir no Almada, eu vou no Almada. Pode ser. Sem pensar. Jogadores diferentes na característica, mas mais ou menos da mesma posição. Se eu tenho esse dinheiro disponível para uma contratação de peso... Olhando para a situação do Almada no Atlético de Madrid, claro que tem o desejo do jogador, né? Ele precisa querer voltar ao futebol brasileiro. Você está falando simplesmente da Mas escolha. Mas simplesmente pensando no dinheiro. O dinheiro está aqui, reservado para uma grande contratação. Eu tenho aqui, eu estou olhando para o Gerson, mas tá difícil aqui. Eu pego e vou lá no Atlético de Madrid e falo, escuta aqui, quer me vender o Almada? Almada, tá afim de vir para o Brasil jogar no Cruzeiro? E aí, o não você já tem.